Existe algo mais silenciosamente corrosivo do que a raiva guardada? Ela se infiltra na respiração, no modo como você olha o mundo, no jeito como fala consigo mesmo. Você pode tentar sorrir para todos, mas dentro, uma voz amarga continua repetindo: Você viu o que me fizeram? Você sabe o que perdi? Neville Goddard nos lembra que a vida não é feita pelo que nos acontece, mas pelo estado que aceitamos como nosso. O ressentimento é uma prisão invisível. Você acha que está punindo quem te feriu, mas na verdade, é você quem está sendo punido. Dia após dia, repetindo a cena como se fosse refém dela. Não. Perdão não é um presente para o outro. Não é um convite para que tudo continue igual. Perdão é uma declaração silenciosa de poder. Eu não vou mais viver a partir dessa dor. Você quer manifestar algo grande? Quer criar um novo capítulo? Não dá para plantar no solo onde só cresce a memória da injustiça. A mente que não perdoa está sempre olhando para trás, recriando o passado no presente. O perdão, como Neville ensina, é a forma de limpar o terreno, de abrir espaço para algo novo florescer. E aqui está a verdade desconfortável. Enquanto você se apega ao ressentimento, está dizendo ao universo que aquele episódio é a sua identidade, que você ainda é o ferido, que você ainda é o traído. Você se torna a continuação da história que te machucou. Perdoar, então, não é esquecer, não é fingir que nada aconteceu. Perdoar é ressignificar quem você é em relação ao que aconteceu. É dizer, eu sou maior do que essa ferida. Eu sou maior do que o que me fizeram. Eu sou o criador da minha experiência, e não a vítima dela. Pare por um segundo e se pergunte: quanto do que você chama de personalidade, na verdade, é apenas a soma das dores que você não largou? Se você deixasse tudo isso ir, quem você seria? E se perdoar fosse o único ato capaz de devolver a sua vida às suas próprias mãos? Neville dizia: você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita ser verdadeiro. E se dentro de você ainda habita uma versão cheia de rancor, é isso que você envia como vibração. O perdão muda essa frequência. Ele não apenas dissolve correntes, ele abre portas. Agora me diga, quanto tempo você vai continuar sendo prisioneiro de algo que já acabou? O que aconteceu pode estar no passado, mas o peso, esse você carrega todo dia. Perdoar é soltar o peso para caminhar leve, livre e inteiro. Você já percebeu como o ressentimento cansa? Ele não grita, mas pesa. Ele esgota o brilho dos olhos, rouba a energia de criar, trava qualquer avanço silenciosamente. Você pode até pensar que a vida está contra você, que nada dá certo porque o mundo é injusto. Mas a verdade é que nenhum universo responde bem quando a alma carrega um veneno constante. Neville Goddard dizia que o mundo é um espelho que reflete nossos estados internos. Se você se vê como alguém ferido, a vida te entrega mais provas de que está ferido. Se você se vê como alguém indigno de amor, as situações ao redor apenas reforçam essa crença. Nada externo muda até que você mude por dentro. E sabe o que mais aprisiona uma pessoa? O desejo de que o outro sofra como você sofreu. Esse é o ciclo mais cruel, porque você entrega seu poder ao passado e continua se alimentando da mesma dor. Você espera uma compensação, um pedido de desculpas, uma justiça que talvez nunca venha. Enquanto isso, a sua vida fica em pausa. Não existe justiça maior do que reconquistar a paz que você perdeu. Perdoar não é aplaudir o erro alheio, é dizer, eu não vou me destruir para provar que estou certo. É declarar que o que fizeram não define o que você vai ser daqui para frente. É tomar de volta o poder que você entregou ao rancor. E aqui eu te faço uma pergunta desconfortável. Se a pessoa que te feriu nunca te pedir desculpas,
você está disposto a carregar essa dor para sempre. Porque é exatamente isso que acontece quando você não solta. Talvez você nunca tenha ouvido assim, mas perdão é um ato de inteligência espiritual. É olhar para a vida e dizer: eu não quero continuar preso a isso. Eu sou maior do que tudo que aconteceu. Eu escolho a minha história. E existe outra dimensão no perdão. Ele não é apenas sobre o outro, ele é, acima de tudo, sobre você. Sobre perdoar a si mesmo por ter acreditado que não era forte, por ter permitido certas situações, por ter se silenciado quando queria gritar. O auto-perdão é o alicerce da verdadeira mudança. Never ensina que a imaginação cria realidades. Quando você revisita constantemente uma memória dolorosa, está imaginando dor. E a dor se torna seu estado. Mas se você revisa essa cena com novos olhos, não para mentir a si mesmo, mas para liberar a carga, algo dentro de você começa a se reorganizar. Você sente pela primeira vez que a vida pode seguir em frente. E se você entendesse que perdoar não é esquecer, mas reescrever a forma como você se vê diante do que aconteceu? Que o perdão não é sobre quem feriu, mas sobre a liberdade de criar sem carregar correntes invisíveis? Enquanto você não perdoa, você repete. Repete padrões, repete histórias, repete dores. Mas o dia em que você perdoa, de verdade, não da boca para fora, é o dia em que o mundo ao seu redor começa a parecer diferente. Você não precisa acreditar em nada mágico, isso é lei de consciência. Respire isso. Você não precisa que o passado mude para ser feliz. Você só precisa mudar a forma como o passado vive em você. Perceba como tudo isso se conecta com a essência do que Neville dizia. Assuma o sentimento do desejo realizado. Como você vai assumir algo novo, belo e leve, se está agarrado a um peso velho? O perdão é a ponte, é o ponto de virada. E no próximo passo, vamos descer mais fundo, nas sombras que você tem medo de enfrentar, para te mostrar como esse perdão pode ser ativado de forma real, sólida, sem que nada seja apenas uma ideia bonita. Você já percebeu como algumas dores ficam escondidas? Elas não aparecem no dia a dia, mas estão lá, no olhar desconfiado, na dificuldade de acreditar em algo bom, na sensação constante de que nada dura. É como se uma sombra seguisse seus passos, sussurrando que o mundo é perigoso, que as pessoas não são confiáveis, que você nunca será suficiente. E mesmo que você não fale disso, o seu corpo sabe, sua energia denuncia. Neville Goddard dizia: você não é o que o mundo diz que você é o que acredita ser. Se você acredita que está ferido, que o passado é mais forte do que você, então todo o seu futuro será construído sobre os escombros dessa crença. O perdão é o ato de dizer: isso não me define mais. E talvez você ainda ache que não é possível perdoar. Talvez diga: mas você não sabe o que me fizeram? Eu sei que doeu. Mas, por favor, entenda algo. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. É dizer que você se recusa a ser prisioneiro disso por mais um dia sequer. Quando você perdoa, você está desligando a tomada de uma memória que suga a sua energia. Está encerrando um contrato invisível que dizia: enquanto eu não receber justiça, eu não vou viver. Mas me diga, quanto mais tempo você quer perder esperando um pedido de desculpas que talvez nunca venha? E aqui está um segredo de Neville. O mundo externo só reflete o que você assume como estado interno. Se você quer que a vida te mostre algo diferente, precisa assumir uma nova postura. Não há transformação sem um ato radical de escolha. E o perdão é uma dessas escolhas radicais. Sei que dói. Sei que parte de você grita. Mas se eu perdoar, quem garante que não vai acontecer de novo? E a resposta é: o perdão não é abrir mão de limites.
é abrir mão do peso emocional. Você pode perdoar e ainda assim dizer não. Pode perdoar e afastar pessoas. Pode perdoar e criar barreiras saudáveis. Perdoar não é dar a outra face para ser machucado de novo. É simplesmente escolher não carregar o ódio enquanto protege a sua paz. Agora olhe para dentro. Quantas oportunidades você já perdeu por estar emocionalmente preso a algo que não muda? Quantas vezes você deixou de acreditar em algo novo porque um trauma antigo disse que era arriscado demais? Quantas vezes você deixou de sonhar porque ainda está revivendo cenas velhas como se elas fossem o seu destino? Existe uma frase bíblica que resume isso, sem religiosidade, apenas como verdade universal. A quem perdoardes, também eu perdoo. Pois o que eu perdoei, se é que tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de Cristo. Interprete Cristo como a consciência superior dentro de você, aquela parte que quer paz, que quer criar algo novo. Quando você perdoa, você permite que essa consciência elevada assuma o controle. Perdão não é fraqueza. Fraqueza é continuar vivendo o hoje como uma cópia do ontem. Fraqueza é se perder dentro de uma narrativa que não te serve mais. Força é dizer: eu já aprendi, eu já cresci, eu solto isso porque escolho algo maior. E talvez você esteja pensando: ok, eu entendo, mas como perdoar de fato? O que vem agora não é teoria, é prática, é transformação. Talvez você não saiba, mas o perdão pode ser escolhido no exato momento em que o peso aparece, mesmo que você esteja no lugar mais improvável, caminhando na rua, dentro de um ônibus, na frente do computador. Não há hora certa para se libertar. O momento é quando você decide. Quando sentir aquela raiva antiga batendo a porta, não fuja nem lute. Apenas respire e reconheça: isso está aqui, mas não é quem eu sou. Essa simples consciência já começa a dissolver a força da memória. Não é sobre brigar com o sentimento, mas sobre olhar para ele sem se identificar. Nesse instante, experimente algo diferente. Imagine como você se sentiria se essa dor simplesmente não tivesse mais importância. Imagine a leveza de quem já soltou tudo. Sinta o corpo relaxar só de pensar nisso. Neville Goddard dizia que o segredo está em assumir o estado desejado como se já fosse real. Quando você se vê leve, quando você respira como alguém que já deixou o passado para trás, você já começou a criar uma nova realidade. Não é preciso usar palavras complicadas. Diga mentalmente: eu me libero. Eu não sou isso. Deixe essas palavras soarem como um sussurro firme, como se cada repetição abrisse uma porta interna. E perceba algo mágico: o peso começa a perder sentido. A respiração muda. Você sente um espaço se abrindo dentro do peito, como se pudesse, enfim, caminhar para frente. Faça isso agora. Inspire profundamente, como se puxasse um ar puro, limpo, que não carrega nenhuma história. Segure por alguns segundos e, ao expirar, sinta como se estivesse jogando para fora tudo que já não serve. Não precisa acreditar, apenas permita. E então pense na pessoa ou na situação que te feriu e deseje algo simples: que isso se dissolva, que eu seja livre, que o outro siga seu caminho. Não porque ela mereça, mas porque você merece ser leve. O que você deseja aos outros é a vibração que fixa dentro de você. Toda a paz que você envia volta multiplicada. Para finalizar, declare a si mesmo pela primeira vez de verdade: eu sou maior que qualquer ferida. Eu sou livre. Eu sou dono da minha história. Não diga isso como uma frase vazia. Diga sentindo. Diga como quem assume de verdade a vida nas próprias mãos. E se esse vídeo fez algo mexer dentro de você, se sentiu essa pequena mudança vibrando agora, eu te convido a continuar essa jornada comigo. Inscreva-se no canal,
curta este vídeo, comente o que sentiu e compartilhe com alguém que precisa de um sopro de luz, porque tudo que desejamos aos outros ilumina a nós mesmos. E quando você passa adiante esse conhecimento, está ajudando outras pessoas a se libertarem das mesmas correntes que um dia te prenderam. Lembre-se, o perdão não é um presente que você dá a quem te feriu. É o maior presente que você pode dar a si mesmo. Você está pronto para se libertar? O momento é agora.